Vamos falar de dinheiro, vamos falar de coisa boa. Hoje eu vou falar uma coisa extremamente importante, fazer até um vídeo de uma maneira um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer, porque vou mostrar minha tela aqui pra vocês, vou gravar minha tela do computador, compartilhar algumas coisas e hoje é um vídeo extremamente importante, tá? É um vídeo muito importante porque eu vou falar o maior erro de quem investe pro longo prazo, erro feio, assim, erro rude. Erro feio, erro rude. Erro importantíssimo, erro grave que certamente pode afetar as finanças de quem está assistindo, vulgo você aí, beleza? Então, toma cuidado com isso aqui que eu vou falar hoje. Certamente você já me viu falar que o melhor investimento é pro longo prazo e isso é, de fato, assim, uma coisa verdadeira, mas você tem que tomar cuidado para não cometer esse erro que eu vou falar aqui, cara. É o maior erro de quem investe pro longo prazo e certamente você deve estar cometendo aí, tá bom? Então, fica até o fim do vídeo, que hoje é um vídeo importante. Vamos pro vídeo. Eu repeti a palavra vídeo muitas vezes. Antes, eu queria bater um papo com vocês sobre uma coisa importante. Eu tô produzindo conteúdo no YouTube há vários anos já, né? Alguns anos aí. Então, embora eu seja pequenininho, eu era mais pequenininho ainda quando eu gravava conteúdo. E o que eu tô querendo comentar com vocês é que eu atingi, né, eu fui crescendo, atingindo cada vez mais pessoas e eu percebo que as pessoas, elas passaram a entender um pouco menos, né, fui atingindo cada vez pessoas mais leigas. Só que antigamente, quando eu era menor e tudo, o meu conteúdo ele era um pouquinho mais técnico do que é hoje, tá? Então, outro motivo do que eu vou pedir pra você ficar até o fim do vídeo é pra você me dar um feedback, né? Porque hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais técnico, vou deixar tudo bem explicado, mas eu vou entrar um pouco mais a fundo quando a gente fala de investimentos e eu quero que vocês comentem se vocês conseguem entender tudo que eu tô falando aqui ou se vocês acham que tá aprofundado demais, pra eu saber dos próximos conteúdos que eu vou publicando aqui no canal, tá bom? Então, vamos começar. Qual é o erro definitivo, né? É assim, ó, eu vou falar várias coisas, né? Mas enfim, o erro definitivo de quem investe pro longo prazo é comprar ações ruins da mesma maneira que compra as ações boas. Então vamos lá, abrir meu computador, tô mostrando minha tela aqui pra vocês. E, cara, coisa importante, né? O que eu vou comentar agora, né? Falei, quem investe em ações boas da mesma maneira que investe em ações ruins. É o seguinte, vamos pensar no investidor iniciante. O cara que tá começando agora, pegou ali um dinheiro, vai definir a carteira dele. O que esse cara costuma comprar? O cara gosta de Itaúsa, né? Todo investidor gosta das ações da Itaúsa, compra uma Itaúsa 3, 4 aí, vamos por 4 que é mais famosa. O cara gosta ali, sei lá, de uma Vale, o povo gosta de Vale, uma empresa sólida e tal. O cara, quem sabe ali tá pensando em investir em uma small cap, vai lá, compra uma Melius, né? O povo gosta também de dividendos. Eu, Barsi, falando da Klabin, vai lá e compra ações da Klabin também. A garotada também gosta ali de outros bancos. Então o cara já comprou Itaúsa, vai lá e compra mais, compra melhor do que o Santander até. O cara vai lá e compra um Banco do Brasil, tá? Repara que essa carteira que eu tô montando, eu vou demonstrar um erro nela, tá? Então, não de forma alguma, pega essa carteira aqui que eu tô montando e utiliza ela pra investir. Fala, não, vou investir nisso daí que o Filipão tá mostrando. Só que eu só tô jogando qualquer coisa pra demonstrar o erro, tá? O cara vai lá, enfim, vamos pensar aqui. O cara vai lá e compra IRB, a famosa IRB, que, enfim, tá cheio de problemas nos últimos tempos. Oi, né? O cara vai lá e compra ações da Oi porque ele acha interessante. O cara vai lá e compra ações. Agora vamos falar de uma ação um pouquinho mais sólida, né? O cara compra ações da Petrobras. Eu não gosto muito de estatal, mas enfim, o cara achou uma empresa sólida, né? Assim como o Banco do Brasil, Itaúsa, Vale. O cara foi lá e comprou. Vamos ver quanto tem até agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vamos ver, vamos pensar em mais alguma aí que o cara, ele pode comprar. E aí o cara falou, pô, tá faltando uma energia aqui. Deixa eu comprar uma ação no setor de energia. Eu vou comprar Taesa. Taesa, empresa legal. Aí o cara falou, pô, maneiro. Comprei essas daí, montei a minha carteirinha aqui com 9 ações. E aí, cara, o que o cara vai falar? O cara fala, pô, ó, tô aqui com 10 mil reais. 10 mil reais, eu vou investir esses meus 10 mil reais, que seja 10 mil reais, R$1.000, enfim, a quantidade de dinheiro que você tem, você vai cometer o mesmo erro que esse cara aqui. O cara foi lá, falou, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou investir, cara, tudo igual. Vou pegar aqui e vou investir R$1.000 em cada uma. Esse é o erro, cara, grave, erro feio, tá bom? Que você não pode cometer de forma alguma, tá bom? Vamos lá, Ó, o cara foi lá, pegou, colocou R$1.000 em Itaúsa, R$1.000 em Vale, R$1.000 em Melius. O queridão foi lá e comprou R$1.000 em cada uma das ações. Agora, qual que tá o problema aqui, né? Vamos ir por partes. Então a gente vê aqui que o cara comprou, por exemplo, R$1.000 em Itaúsa. Cara, Itaúsa realmente é uma empresa sólida, né? Uma empresa que tá ali no mercado há bastante tempo. É conhecida por ser uma boa pagadora de dividendos. Nós temos Vale, que é uma empresa realmente muito grande. E aí a gente tem Melius.
aqui. Vamos lá, vamos começar a falar, vou tentar demonstrar o que eu quero dizer. Eu entrei aqui num site pra gente analisar um pouco as ações e eu vou demonstrar o erro aqui. Comecei a pesquisar aqui que a gente viu. A gente vê aqui, vê que ela oferece um tag along de 100%, que é uma proteção, né, que a empresa dá pros acionistas em caso de compra da empresa. A gente vê que ela tá sendo negociada ali a um preço-lucro de 3,78, né, uma coisa muito alta. O preço sobre o valor patrimonial dela, né, então o preço sobre a diferença entre ativos e passivos ali, cara, tá uma coisa relativamente boa, não tá muito alto, tá ali na casa de 1,64. É uma empresa com retorno sobre o capital investido, né? O retorno sobre o investimento de 23,96%. Então, ela tem lucro. É uma empresa que tá ali, cara, na casa dos 43% de retorno sobre patrimônio líquido, 18,53% em retorno sobre os ativos. E, mais do que isso, ela tá tendo um crescimento nos lucros nos últimos 5 anos de 36,13%. Então a gente tem aqui dados interessantes. A gente percebe que é uma empresa que, né, não tô falando se é uma empresa boa ou não vai levar isso como base para começar a investir na Vale só porque eu tô comentando aqui, mas a gente percebe que ela é uma empresa relativamente estável, números relativamente bons, etc. E vamos lá agora falar de outras coisas. A gente vai pegar aqui, pô, a gente vê que ela tem um caixa, né, de 24 bilhões de reais, tem um patrimônio líquido de 189 bilhões de reais. Se a gente pesquisar aqui Vale 3, a gente percebe que ela tem um valor de mercado de 309 bilhões, tá? Então ela é uma empresa de fato muito grande, uma empresa muito consolidada no mercado, ela é uma empresa antiga, né, pô, foi fundada aqui, ó, em 1942. Então é uma empresa que tá no mercado há bastante tempo, é uma companhia que a gente conhece, né? Entende já, né, que ela tem ali a sua consolidez. Consolidez é uma palavra que existe? Acho que é. Enfim, tem ali a sua consolidez. Então é uma empresa que já tá no mercado há bastante tempo, a gente conhece ela bem. Então, voltamos aqui, a gente percebeu que o cara colocou R$1.000 nessa empresa. Pegou ali 10%, um pouco menos, né? Enfim, ou melhor, um pouco mais do que 10%, colocou aqui em Vale. E o cara fez a mesma coisa com Oi. Então o cara colocou aqui R$1.000 em Oi. Agora, vamos ver se a Oi é uma empresa boa, vamos ver se a Oi é uma empresa que tá boa das pernas. Vamos lá, entramos aqui pra analisar Oi, a gente vê que a Oi também oferece o tag along de 100%, né, interessante e tal. Agora, vamos lá, o que a gente vê? A gente percebe que ela é uma empresa que tem um retorno sobre o patrimônio líquido negativo em 96%. É uma empresa que tem um retorno sobre os ativos em menos 78,41%. Isso daqui, enfim, é um bagulho absurdo o retorno sobre capital investido, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Margem líquida dela é negativa, porque, poxa, ela tem prejuízo, né? Margem líquida de menos 211,86%. Não tem um crescimento nos lucros, como a gente pode ver, aqui é o CAGR dela. Não tá tendo crescimento nos lucros dos últimos 5 anos. E a gente percebe que ela é uma empresa com uma dívida de quase 21 bilhões de reais, essa dívida líquida. Aí você fala, pô, Filipão, mas aí a gente viu que a Vale também tinha, cara. Ó, vou voltar aqui, você tá falando, pô, Filipão, você tá querendo me enganar. Vamos voltar aqui na Vale então, que eu vou mostrar isso aqui pra vocês. A gente percebe que, cara, de fato, a Vale, ela tem uma dívida muito alta, ela tem uma dívida aqui na casa dos 40 bilhões, né, uma coisa assim. Nós vemos aqui a dívida líquida dela e, cara, é uma dívida que é muito alta, mas você fala, pô, Filipão, é até uma dívida menor do que a da Vale. Então, qual que é o problema aqui? O problema, cara, é que se a gente for olhar o valor de mercado da Oi, a gente vai ver que o valor de mercado da Oi é abaixo de 1 bilhão. Então, a dívida líquida dela, cara, a gente tá falando de coisa de quase 35 vezes o valor de mercado dela. Agora, a Vale não, ela tem uma dívida líquida alta, mas muito menor do que o valor de mercado dela. Qual que é o problema? Vocês lembram que o Bacana foi lá e colocou a mesma quantidade de dinheiro na Oi e na Vale. Vê se tem sentido isso. O cara pega uma mesma quantidade de dinheiro e coloca numa empresa que é consolidada, numa empresa boa e numa empresa que é relativamente, assim, ruim, né? A gente pode considerar aqui, né? Não tô falando que você não deve investir nela e deve investir na Vale, não tô falando isso, mas a gente percebe facilmente que uma empresa é mais estável que a outra, uma empresa mais consolidada. E o cara vai lá e coloca a mesma quantidade de dinheiro. Vê se tem sentido isso. Não tem lógica isso, porque, cara, querendo ou não, a Oi é uma empresa que pode dar errado a qualquer momento. A Vale, ela tem uma segurança um pouco maior. Então, esse é um erro. É um erro você comprar a mesma quantidade de dinheiro em ações boas e ações ruins. Pô, Filipão, mas significa que eu não posso comprar uma ação merda, uma ação ruim? Não, cara, você pode comprar. A questão é a quantidade de dinheiro que você vai colocar nisso. Então, aqui a gente entra numa segunda questão, a questão de rebalanceamento. Por quê? As ações boas, elas tendem a subir no longo prazo, né? Então, se você comprou ali uma ação que é boa, uma ação estável, né, de uma empresa, uma companhia boa, cara, o que vai acontecer? Ela tende a subir, então você tende a ter uma rentabilidade naquilo. E aí o que acontece? A porcentagem que você tem naquela empresa vai crescer na sua carteira. E pensa que as ações ruins, elas tendem a cair. Então a porcentagem que você tem naquela ação ruim, ela vai ir diminuindo ao longo do tempo. Aí o que o cara vai falar? Não, eu vou comprar aqui, vou tirar da empresa boa
que subiu bastante e vou comprar essa ação aqui que caiu. Ou mais, o cara vai pegar um dinheiro que ele nem tinha investido ainda e vai colocar nessa ação que caiu bastante, que é uma empresa ruim. E aí isso é de fato uma coisa muito negativa, uma vez que você vai ver que você vai começar a ter uma porcentagem da sua carteira muito alta em ações que você não vê tanto futuro assim. Então esse é de fato o principal erro que tem quando a gente fala sobre os investidores de longo prazo. Então, cara, o que acontece? Inicialmente, né, o cara foi lá, ele colocou tudo em renda variável, colocou tudo em ações, isso já é um erro muito grande. Por quê? Porque o investidor bom, ele utiliza do método burro. O que é o método burro? É o cara que ele não tenta dar uma de espertinho. Ele sabe, pô, eu não sou um baita investidor, eu não sou um profissional da área, o que eu vou fazer? Eu vou comprar como se eu fosse um animal, um burrão mesmo. Vou comprar, cara, fazer o básico, não vou tentar inventar moda. E esse cara, ele sempre se dá bem. Então, se a gente for ver, cara, a rentabilidade da minha carteira, possivelmente a rentabilidade da sua carteira é superior à rentabilidade de um fundo. Por quê? Porque normalmente um fundo de investimento, ele tenta inventar moda. O cara, ele tenta ali, cara, ir rebalanceando, tirar de ações boas e colocar em ações ruins, porque ele acha que a ruim vai subir, etc. E isso acaba dando pra ele uma rentabilidade negativa. Então, a gente que faz o método burro, eu, você, um cara que já tá calejado aqui no canal, o cara que já entende, né, o método burro, o cara que faz o método burro de fato, o cara que fala, cara, eu não vou inventar moda, esse cara, ele costuma ter uma rentabilidade positiva. Então você percebe que o investidor de longo prazo médio, às vezes, o que ele começa a fazer? Ele começa a comprar, por exemplo, tudo em renda variável. E esse cara, ele acha que ele é o espertinho. Por quê? Porque, poxa, só consegue investir só em renda variável, 100% da renda variável, um cara que tá no mercado ali há muitos anos, um cara que entende muito de mercado, ou então um cara que é um animal, um cara que ele coloca tudo em renda variável porque ele acha que ele é bom, mas, cara, não é assim que funciona, tá? Então, é muito importante que todo investidor de longo prazo, ele tenha ali uma pequena parte em renda fixa, tá? Então, ele é um investidor de renda variável, mas uma parte tem que estar em renda fixa por segurança, né? O famoso hedge que a gente chama segurança, tá? Então, é muito importante que você faça tudo isso daí, né? Não comece a inventar moda e a partir desse momento defina um limite para cada ação. Porque, poxa, se você quiser ter ações ruins na sua carteira, é muito importante que você defina, cara, eu não vou deixar isso daqui passar de, sei lá, 5 mil reais. Digamos que você é um cara que tem muito dinheiro que você tá investindo, digamos, tá? Não sei se você é, mas digamos que você tá investindo, sei lá, 100 mil reais, cara. Você vai falar, não quero deixar passar de 1.000, 2.000 reais nessa ação aqui, porque, poxa, ela é uma ação que eu não vejo futuro. Aí você fala, poxa, mas às vezes uma empresa pequena, Filipão, ela pode crescer mais, cara, porque é muito mais fácil uma empresa de 1 milhão começar a valer, sei lá, 10 milhões do que uma empresa de 400 bilhões valer 1 trilhão. Eu concordo com você, só que ao mesmo tempo tem muito mais chance de uma empresa de 1 milhão simplesmente falir, né, dar muito mais errado. Então, você tem que fazer aí, né, esse cálculo de, poxa, risco e retorno e definir um limite para cada ação que for arriscada demais. Mesma coisa, tem muito mais potencial, por exemplo, você falar, pô, não, ó, meu irmão é um cara que faz medicina. Fala, não, eu vou investir na carreira do meu irmão, vou dar dinheiro pro meu irmão para ele montar uma clínica, etc, do que investir numa empresa de 400 bilhões de reais. O que é mais arriscado? Poxa, medicina, um ramo legal e tal. Mas, cara, querendo ou não, pode ser que a clínica dele não dê certo. Pode ser que a Vale, que é uma empresa de 400 bilhões de reais, ela seja mais estável. Então você tem que calcular e ver o risco e retorno disso daí. É a partir desse momento que você define um limite para cada investimento que você for fazer, para que você não tenha ações que não têm potencial com uma porcentagem muito grande da sua carteira. Então, nesse vídeo, você entendeu que você não pode cometer o maior erro do investidor de longo prazo médio. Você não pode comprar ações ruins da mesma maneira que você compra ações boas. Você tem que aprender a rebalancear a sua carteira, né? Você entendeu que as ações boas, elas tendem a subir, as ruins tendem a cair. Portanto, você tem que definir um limite para cada ação, para que você não tenha ações ruins com alta porcentagem na sua carteira. Esse foi o vídeo. Acredito que eu tenha explicado de uma maneira relativamente simples aí esse erro e o que você não deve fazer investindo. E por favor, cara, por favor, vem aqui e comenta se você achou que foi muito complexo, se você achou que foi muito aprofundado, porque aí eu posso definir como que vai ser os conteúdos aqui do canal daqui pra frente, fechou? Sem mais delongas, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Meu nome é Felipe Moleiro, dá um joinha e é isso. Até mais, até o próximo vídeo.